Você sabia que a estrutura de uma organização, como um hospital, é norteado pelas teorias gerais da administração que você estudou anteriormente? E para saber qual teoria está norteando a estrutura organizacional de um hospital, devemos olhar para as relações de trabalho e o modo de funcionamento dessa organização. Segundo Chiavenato, 2013, outra forma de descobrirmos qual teoria ou quais teorias estão influenciando a organização do hospital, podemos olhar também para a parte formal, que está prescrita sendo comunicada por meio de manuais, descrições de cargos, organogramas, regras, regulamentos, todas evidenciando as linhas hierárquicas existentes na organização. Assim, compõe a estrutura organizacional os seguintes elementos: a responsabilidade, a autoridade, a comunicação e a capacidade decisória, de acordo com Olivares, 1999. Marx e Houston, 2015, descreve que estrutura organizacional refere-se ao modo como é formado um grupo, suas linhas de comunicação e os meios pelos quais se canaliza a autoridade e são tomadas as decisões. Ele ainda aponta que cada organização tem uma estrutura formal e outra informal. A formal é aquela que se dá por meio da departamentalização, da divisão do trabalho e que proporciona o esqueleto para a definição da autoridade, da responsabilidade e do comprometimento do administrador. Já a informal é a rede social que se forma naturalmente entre os funcionários, contando com sua própria rede de comunicação e seus próprios líderes. Segundo Marx e Houston, 2015, os vários desenhos organizacionais são representados por gráficos, denominados organogramas, que representam as áreas de trabalho de uma empresa e suas inter-relações, podendo ser visualizadas mediante a utilização de símbolos, geralmente retângulos, que mostram os cargos ocupados e suas linhas de ligação, evidenciando assim o grau de subordinação entre as pessoas alocadas nos diversos setores. O organograma é de grande valia para fins de análise organizacional, já que por meio dele podemos detectar duplicação ou má distribuição de funções, além de visualizar o fluxo de comunicação. Já os fluxogramas são representações gráficas da sequência de atividades de um processo. Além da sequência das atividades, o fluxograma mostra que é realizado em cada etapa os materiais ou serviços que entram e saem do processo, as decisões que devem ser tomadas e as pessoas envolvidas na cadeia cliente-fornecedor. A simbologia do fluxograma é formada por símbolos gerais, conforme pode ser observado nesta figura, a simbologia complementar, a simbologia eventual, as regras básicas de entrada e saída, o término de fluxo, o conjunto de documentos, o nome do documento e o número de vias. Observe os exemplos a seguir. Ainda convém destacar que, de acordo com a teoria administrativa burocrática de Max Weber, uma estrutura organizacional é composta pelas relações e cadeias de comando, o alcance do controle, os níveis administrativos e a centralização, sendo que nas relações e cadeias de comando, nas relações formais, as linhas de comunicação de autoridade aparecem no organograma em linhas cheias. Já as linhas pontilhadas ou tracejadas representam cargos no quadro de pessoal. Alcance do controle é definido por Weber como a quantidade de pessoas que se reportam diretamente a algum chefe e representa o alcance de seu controle, conforme é observado neste organograma. São exemplos de níveis administrativos. Conforme observado nesta tabela, o diretor-chefe,
o supervisor de unidade e o enfermeiro encarregado, sendo o diretor-chefe de enfermagem aquele responsável pelo planejamento estratégico, já o supervisor da unidade, o planejamento tático, que é de longo e curto alcance, e o enfermeiro encarregado, responsável pelo planejamento operacional de curto alcance. E o último componente, a centralização, diz respeito à localização de um cargo no gráfico organizacional, onde tipos de comunicação variados e frequentes ocorrem. Ainda segundo Marx e Huston, 2015, existem vários tipos de estrutura organizacional, e esses tipos são explicados através das teorias da administração já estudadas. São inúmeros os modelos estruturais organizacionais, diferindo para cada organização em função dos objetivos propostos. Existem as estruturas lineares, a configuração específica, estruturas de matriz, organização por linhas de serviço e as configurações horizontais. Já Kierkegaard, 2010, descreve que a estrutura organizacional dos serviços de enfermagem possui três tipos: a funcional, a linear e a matricial. A departamentalização funcional ela é proposta por Taylor. A vantagem dessa estrutura é a especialização do trabalho, sendo mais propícia a ser utilizada em ambientes seguros e sem mudanças. Este organograma descreve como é organizado uma estrutura funcional. Já a estrutura organizacional linear foi concebida por Fayol por meio da teoria administrativa clássica, sendo influenciada pelas organizações militares dos tempos medievais. Neste tipo de organização, é seguido rigidamente o princípio da hierarquia, conforme observado neste organograma. E, por fim, a estrutura organizacional, em forma de matriz, tem vários departamentos subordinados a uma presidência, conforme observado nesta imagem. Convém ainda destacar outros tipos de estruturas organizacionais observadas em algumas unidades de saúde e outras empresas, conforme descreve Marx e Huston, 2015. Uma delas é a configuração específica, onde há uma modificação da estrutura burocrática. É utilizado de forma temporária, de acordo com a necessidade, e usa uma abordagem de equipe de projetos ou de tarefas. Alguns autores destacam que esta configuração tem como desvantagem a redução da força na cadeia formal e menor lealdade do empregado à organização. Já a organização por linhas de serviço possui metas gerais que são determinadas por uma organização maior. Tais linhas decidem os processos a serem usados no cumprimento das metas. Pode ser usada em algumas instituições de grande porte no tratamento das carências que são endêmicas às grandes organizações tradicionais. E por último, as configurações horizontais, que é uma tentativa de retirar as camadas hierárquicas da cadeia de comando e descentralizar a organização. Ainda permanece uma autoridade linear neste tipo de estrutura, mas pode haver mais autoridade e poder de decisão onde o trabalho é executado, conforme mostra o organograma. É importante destacar que atualmente novas propostas organizacionais estão apontando mudanças radicais na estrutura e forma de gerenciamento das organizações de um modo geral, pois estas estão buscando se adequar e se adaptar aos dias atuais. E o hospital, considerado uma organização social complexa, e a enfermagem inserida nesse contexto, também estão buscando adaptar seus modelos de gestão, de acordo com o dinamismo da sociedade atual, para produzir serviços de qualidade em atenção às necessidades dos usuários.